Estamos aqui para mais uma aula do GEANUT. Esse é um grupo de estudos, né? O grupo de estudos Amigo da Nutrição, onde a gente traz vários temas, alguns são pagos, alguns gratuitos, como este. Também temos, né, os membros do GEANUT, que daí eles pagam uma mensalidade e têm acesso a todas as aulas ao vivo e já gravadas, além de conteúdos extras. Os alunos da pós-graduação do IENS também, né, os alunos matriculados também têm acesso a esse grupo, né, então também participam do grupo como membro, e é a maneira, né, interessante aí para a gente poder compartilhar, se atualizar de uma maneira, né, acessível e de qualidade, tá? Então, me pediram muito, né, uma série aí sobre consultório, sobre montagem de consultório desde o início, né? Então, não a parte clínica. Então, hoje a gente não vai falar aqui de parte clínica, mas de como a gente começa, por onde a gente inicia, né? Então, eu trouxe documentação, equipamento e um pouquinho até de materiais para vocês, tá bom? Se vocês quiserem colocar no chat ou abrir o microfone para falar, abrir a câmera, podem, fiquem à vontade durante toda a aula, tá? Porque a ideia do grupo não é ficar palestra e vocês escutam, é realmente compartilhar, vocês podem falar, se vocês tiverem um equipamento diferente ou uma ideia de equipamento, enfim, vocês fiquem à vontade para falar, tá bom? E agora, rapidamente, eu só queria saber, né, para identificar aí de vocês que estão participando aqui ao vivo, o nome e se já atuam na área de consultório, se pretendem atuar, só para eu saber aqui o caminho. Pode escrever no chat se vocês preferirem ou abrir o microfone. O grupo ainda está pequeno, então dá para a gente falar se vocês quiserem. Oi, Vi. Oi, Gláucia. Sim. Então, eu já faço alguns atendimentos, né? Tá. E aí, meu nome é Gláucia, eu tenho alguns equipamentos, já assisti algumas aulas suas e quero ver se está tudo certinho com o que eu estou fazendo. Legal, bacana. Temos a Monique, a Elizabeth. Bom dia. Bom dia, Monique. Meu nome é Monique e eu sou estudante. Tá no final ou no começo? Ou no meio? No começo. Eu tô no começo, estou no terceiro período. Legal. Mas eu sou uma pessoa planejada. Ótimo, isso é bom. Bacana. Você é de São Paulo? Não, eu sou de Roraima. Ai, que legal. Esse é um outro ponto interessante do grupo, né? Ampliar aí, esse compartilhar, não só a gente no grupo de onde a gente vive. Legal, seja bem-vinda, Monique. Obrigada. Se vocês precisarem escrever alguma coisa ou pedir a palavra, pode colocar ali no chat, que eu estou vendo, aí eu já passo a palavra ou leio a mensagem. Combinado? Então, vamos lá, né? Então, o GEANUT, como eu digo, né, como eu disse, é o grupo de estudos Amigos da Nutrição, e hoje a gente vai... Hoje nós vamos conversar aí um pouquinho, então, sobre a documentação e os equipamentos aí para iniciar o nosso consultório, tá? Lembrando aqui que essa gravação também vai ficar disponível para vocês, tá? Depois, assim que estiver disponibilizada, como esse é gratuito, eu abro tanto na plataforma do GEANUT como no YouTube, tá bom? Então, primeira coisa, né, quando a gente fala do nosso consultório, existe algo muito constrangedor para alguns profissionais que falam, poxa, mas eu vou ganhar dinheiro com consultório, é saúde. Na verdade, a gente ganha, né? É nosso ganha-pão, sim, é nossa empresa, nós somos nosso patrão. Então, a gente tem que estar muito atento que, além de nutricionistas, nós vamos ser administradores, nós vamos ser empreendedores, tá? Mesmo tendo, né, condições... Calma aí, a Elizabeth... Gente, só deixa eu resolver aqui que ela colocou aqui que não está conseguindo ouvir. E como é só ela, eu vou só responder aqui para ela, tá bom? Só um minutinho. Então, a gente é o patrão, né? Se o negócio vai bem, nós vamos bem. Se o negócio não vai bem, não vamos bem. Mesmo que nós tenhamos profissionais para trabalhar conosco, né? Então,
Eu estou num ambiente onde eu tenho um administrador, contador, eu tenho toda uma equipe. Nós ainda, como donos do nosso negócio, né, nós precisamos entender que somos a nossa empresa. Então, a gente assume responsabilidade, a gente muitas vezes não vai ter férias programada, né, aquela coisa assim, vai ser sempre em 30 dias, sabe? Então, a gente tem algo assim que a gente precisa aprender muito bem quando a gente fala aí de ter o negócio próprio, tá? Outro ponto é que o empreendedor, ele consegue prever as dificuldades, então a gente vai entender que dificuldade vai ter sempre, em todos os sentidos. A gente vai ter, né? Eu tenho mais de 20 anos de consultório. Eu ainda tenho um paciente que vem e me pergunta da dieta da sopa, da lua, né? Depois de tanto tempo de tratamento. Tenho, né? Então, isso é algo que é comum, vai acontecer, sempre vai ter. A gente prever essas dificuldades, né? Um paciente que estava fazendo tratamento legal, de repente, amanhã fala, olha, não posso continuar porque fui demitido. Então, esse ano que nós tivemos um ano muito atípico. Então, assim, a gente precisa estar atento que, assim, dificuldades de todos os tipos vão acontecer. Mas a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter ações para enfrentar essas dificuldades. Eu acho que essa é a grande questão. Tá? Então, aqui só rapidinho, mas dá uma aula inteira de empreendedorismo, de marketing, né? Hoje não é o nosso foco. Então, vamos falar a primeira parte aqui da aula sobre a documentação. Nós podemos ser profissional autônomo, tá? Não precisamos ter o CNPJ. Podemos trabalhar naturalmente, normalmente, como autônomo. O que nós precisamos fazer como autônomo, tá? A gente vai fazer um registro na nossa prefeitura. Então, cada um da sua cidade vai fazer um registro como autônomo, como profissional da saúde, que é considerado um profissional liberal, e aí a gente faz esse registro. Com este registro, eu, como pessoa física, posso atuar em consultório tranquilamente. É um registro meu. Por que isso é obrigatório, né? É importante a gente fazer. Porque se você vai atender um convênio, a primeira coisa que eles pedem são estes documentos. Então, ele pede aí um registro, que desse registro da prefeitura sai um registro de autônomo com o número de CCM. Esse número de CCM é o seu cadastro na prefeitura. E aí o convênio ele vai solicitar esse registro, tá? Uma vez que a gente fez esse registro na minha prefeitura, a gente precisa ficar atento que eu preciso atualizar sempre esse registro, se eu mudar de endereço, se eu mudar de local, se eu não for mais atuar, se tiver algum imposto para ser pago, né? Então, alguns locais cobram, né, uma taxa mensal por esse registro, outros locais não. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós não temos mais a taxa mensal como profissional autônomo, então eu só vou pagar se eu emitir o quê? Uma nota de recibo de pagamento autônomo, que é o RPA, tá? Mas assim, para paciente, a gente não emite RPA porque ela tem um valor de 7 a 11%, dependendo do local, do valor da nota. Então, nós não vamos emitir um recibo RPA, nós vamos emitir um recibo normal que eu vou falar no decorrer da aula, tá? Esse recibo normal, ele vai ser com o meu CPF. Então, recebi do paciente tal, CPF tal, a quantia de, e eu, como profissional Viviane nutricionista, estou emitindo. Eu não pago nada por cima dessa nota. O que vai acontecer com essa nota? Com esse recibo, na verdade, desculpa. Esse recibo eu vou apresentar lá para o meu contador, lá na hora do imposto de renda, o paciente vai apresentar para o contador dele e pronto. Um pagou, outro recebeu e na receita está registrado, tá? Que é diferente desse RPA. Esse RPA, às vezes, acontece de prestar serviço para alguma empresa, para alguma clínica, e aí eles fazem um pagamento montante e pede esse RPA, tá? Então, pode acontecer. Só lembrando que esse RPA tem um custo por nota, então, quando a gente vai usar e fazer essa emissão, a gente precisa ficar atento nesse valor que vai ser descontado do que eu recebo, tá? Vocês vão vendo se por aqui tá tudo tranquilo, tá? Fiz o meu registro de autônomo, então esse é meu registro individual, tá? Aí eu vou fazer o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES. O que é esse CNES?
O CNES é um cadastro do estabelecimento. Então, se eu, Viviane, estou indo fazer o cadastro do meu consultório, eu vou atender sozinho, eu vou precisar do CNES. Mas se eu vou atender numa clínica já estruturada e fui contratada para atender naquela clínica, fiz parceria, seja como for, mas eu vou atender lá, provavelmente essa clínica já tem o CNES. E eu não preciso abrir novamente. Então, passo de vocês, a obrigatoriedade vai ser o registro de autônomo. Daqui para frente é do local. Então, vocês precisam identificar se o local de vocês, onde vocês vão atender, vai ter o que já tem o CNES, que é outro documento que os convênios solicitam, né? Porque os convênios, eles entendem que a gente tem um local fixo para atendimento, tá? Deixei o site, depois vocês vão ter esse material completo para vocês, tá bom? Eu encaminho. Aí, depois do CNES, o outro documento é o registro na vigilância, né? O cadastro na vigilância sanitária que vocês têm, eu já respondo, Cláudio, que vocês vão fazer linkado com o do estabelecimento, tá? O CNES não tem custo, Blau, né? A única coisa é que ele tem uma documentação extensa, então, assim, você vai ter que apresentar se você tem caixa d'água, como que você faz a limpeza, vai ter alvará dos bombeiros, vai ter toda a estrutura de um estabelecimento, tá? Então, você tem que mandar ali para eles os funcionários. Então, se você tem funcionários, se você não tem. Então, por exemplo, no meu caso, que eu atendia sozinha, era tudo sozinha, tudo, eu fiz todo um material e aí entrega e tá tudo certo. Depois, com o CNES, a gente pega esse número que o CNES gera e vai trazer aqui para o cadastro CMVS, que é o cadastro, né, do consultório aí junto à Vigilância Sanitária Municipal. Nada tem custo e hoje é tudo online. O que ajuda muito, né? Mas tem toda uma documentação. Por que serve aquele cadastro CNES? Né? Ele, na verdade, serve para dizer assim, olha, neste estabelecimento aqui, então, ele existe, ele tem tais profissionais, tais procedimentos e tem o responsável técnico X que vai responder pelo local, tá? Então, ele tem um responsável. Por exemplo, eu atendo com a minha cunhada que é dentista. Como ela faz procedimentos de raio-x, tudo, ela é obrigatoriamente a responsável técnica do estabelecimento. Então, o meu CNES, eu passo o número do consultório, onde ela é responsável técnica. Então, se acontece alguma coisa lá, um paciente cai da escada, morre, credo, sai lá, né? Acontece qualquer coisa, juridicamente é ela que responde. Se eu faço alguma coisa como nutricionista, né, errado ali, ela vai responder como local, mas eu respondo também ao nosso conselho. Deu para entender? Tá? Então, é uma responsável do local, como nós temos aí responsáveis aí, né, na área da coletiva, tudo, a gente tem o nutricionista responsável técnico. E aí, esse da vigilância é para mostrar que, olha, vigilância, aqui tem um estabelecimento de saúde, e aí você vai fiscalizar, você vai ver a parte de higiene, então, se tem procedimento invasivo, a Anvisa tem que ir lá, tem que fazer as vistorias, né, com frequência. No caso, por exemplo, alguns são renovados. Se for só nutricionista, como não tem procedimento invasivo, é vitalício, e aí depende de cada especificidade, tá? Então, vejam, a gente fez o registro na prefeitura de autônomo, que é para todo mundo, tá? É individual. O CNES e esse aqui, né? O Cadastro Municipal, Vigilância Municipal em Saúde, são dois do estabelecimento, tá? E para o convênio, ele pede toda essa documentação, tá bom? Tranquilo para a documentação, tá? Qualquer coisa vocês coloquem aí. Bom, aí a gente tem a nossa documentação, a gente precisa entender do nosso negócio, né? Então, a implantação faz parte aí, toda essa documentação, né? A busca aí pelos convênios, para quem interessar, tudo, e a compra de equipamentos, que é o que a gente vai falar hoje. Mas vale lembrar, quando a gente pensa no negócio, meninas, a gente está pensando o quê? Que ele tem fases. A fase da implantação é aquela fase linda que a gente está com dinheiro reservado, que a gente está todo empolgado para fazer.
Crescimento é aquela que mostra que a gente trabalhou duro e que está legal e que a gente faz um bom atendimento. E aí a maturidade é aquela fase que a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente pensar num casamento, é isso aqui, né? A fase dos primeiros meses de namoro é lindo, o casamento é o crescimento que a gente, né? Os primeiros anos tudo lindo, e a maturidade, às vezes, aquele momento onde já não tem mais novidade e que a gente fica aí ocioso, fica num momento aí muito, né? Muito normal, digamos assim, né? E que precisa estar sempre renovando. Então, assim, nós vamos falar aqui do momento de implantação, mas esses outros 2 momentos da empresa faz muita diferença para que a sua empresa se fixe, né, nesse mercado de trabalho, tá bom? Nesse mundo do empreendedorismo e tudo mais. Então, não adianta, né? Por que eu trago isso? Porque não adianta eu montar com a documentação certa, o equipamento certo, e deixar esse material e esse equipamento obsoleto, tá? Então, por isso que eu só deixei aqui. Então, vamos aos equipamentos. Elizabeth, dá um oi para ver se você está conseguindo ouvir agora. Qualquer coisa, dá um acena aqui para nós, por favor. Então, vamos lá. Os equipamentos, né? Então, a gente pensa sempre em equipamento, adipômetro, bioimpedância, balança, tudo isso, mas a gente também tem que pensar um pouquinho aí em todos os equipamentos que vão desde o material básico, tá? Então, no nosso custo como um todo, não entra só a balança, estadiômetro, adipômetro, enfim, entra tudo, né? Entra também os papéis, computador, isso a gente não vai falar, mas ele entra aqui nesse ponto, tá? Lembrando que, na verdade, a bioimpedância, tá? Pelas nossas, né, a documentação aí do CFM, dos nossos conselhos, bioimpedância ela é um equipamento que vai complementar a nossa avaliação nutricional. Ela não é obrigatória. Para nosso diagnóstico nutricional, a gente precisa do quê? Do básico, que seria a balança e o estadiômetro, e de preferência, sim, a fita métrica e o adipômetro, né? Eu falo para vocês, nós vamos discutir aqui valores. Eu falo que a bioimpedância é muito cara e às vezes eu preciso pôr realmente aí no meu, né, na minha balança aí pessoal, se compensa ou não ter um aparelho, um equipamento desse, tá? Eu falo que uma avaliação bem feita com um adipômetro vale. O que a gente precisa só antes de sair comprando, né? Quando eu vou ter uma estrutura física de um atendimento, eu preciso da mesa, eu preciso da cadeira do profissional, a cadeira para o paciente. E lembrar que, assim, não dá para ter uma cadeira para o paciente, né? Se eu vou atender um adolescente, uma criança que vem acompanhado, família, então eu preciso de pelo menos 2 cadeiras. Cuidado com a cadeira, né? Então, às vezes, eu vou lá, eu estou atendendo pacientes obesos, né? E que eu não posso ter a cadeira com um braço, por exemplo. É melhor ter aquelas cadeiras abertas que comportam as pessoas. Pensar na capacidade dessas cadeiras, né? Se elas aguentam. Se eu vou ter maca, algumas bioimpedâncias eu preciso da pessoa deitada. Então, tudo isso a gente precisa pensar, estruturar, planejar para ver o que eu vou ter aí de equipamento, que eu preciso da minha estrutura física. Poxa, Vi, eu vou fazer personal diet, eu não tenho estrutura física, então aí eu não preciso pensar nisso, eu vou pensar em outros equipamentos, né? Eu vou pensar no meu carro, ou no ônibus, na condução que eu vou, então aí eu vou pensar no equipamento que eu vou comprar, não dá para ser muito grande, que eu vou ter que carregar para lá e para cá, e aí a gente vai falar um pouquinho disso. E ainda no personal diet, eu não vou precisar do CNES e nem do cadastro da vigilância sanitária, eu vou precisar só do registro de autônomo. Vamos entrar então nos equipamentos, tá? Eu coloco aqui, declaro que eu não tenho conflito de interesses com marca nenhuma, eu não recebo nada de marca nenhuma, não tenho parceria com ninguém. E eu falo isso porque eu vou mostrar algumas marcas aqui, e não é porque também são melhores ou piores, não tem nada a ver disso, tá? A ideia aqui é fazer com que vocês aprendam a escolher o equipamento. Por que eu vou escolher um equipamento de R$100 e de R$1.000? Quais são os pontos principais que eu preciso olhar? Primeira coisa, né? Primeiro equipamento é a fita, né? A fita métrica, né? Então, a nossa trena. Ela tem que ser inelástica, tem que ser flexível, temos que tomar cuidados com essas fitas comuns que ela
ela é elástica, por mais que a gente não perceba muito, ela é elástica. Outro ponto ruim dessas fitas comuns é o tamanho dela, né? Então, acompanhando o mouse aqui que vocês veem na tela, ela é muito larga. Se eu pego algum paciente um pouco mais obeso, uma cintura onde ela tem as curvas, ela não encaixa, né, numa posição adequada que facilite a leitura, né? E aí eu tenho um problema muito grande, porque daí eu posso estar fazendo leitura errada, pela fita que está errada e pela maneira que eu estou fazendo a medida, porque a fita não é anatômica para essa medida, tá? Então, qual que é a melhor fita? São aquelas fitas que são mais fininhas. Só que daí eu trouxe algumas para vocês, para a gente ver questão de preço, meninas. Olha que coisa absurda. A gente tem fita de R$ 73 e tem fita aí de R$ 20, R$ 30. Vamos falar de cada um. Por que que eu gastaria numa fita de R$ 70? Porque ela me traz cálculo de MC, circunferência quadril, coisas que eu posso fazer na mão muito mais fácil, enfim. Então, às vezes, a gente tem um preço muito maior, porque ela traz algumas coisas, né, alguns dados a mais, mas será que eu preciso desses dados a mais, tá? Então, o que a gente tem que olhar? A primeira coisa que a gente tem que olhar é se a fita, ela tem pelo menos 2 metros. Porque hoje a gente tem fita de 1 metro, fita de 120 centímetros, 150 centímetros. Quando eu falo de um paciente, às vezes, obeso, eu tenho uma circunferência de 120 fácil. Se eu tenho uma fita de 100, é muito ruim, é muito chato a gente fazer a medida no paciente. A hora que eu faço a medida, eu falo, poxa, desculpa, a fita não cabe no senhor. Isso é muito ruim, é muito constrangedor. Então, a gente tem que, pelo menos, ter uma fita de 2 metros. Essa, por exemplo, ela tem a anotação dos 2 lados, né? Então, fica legal. Ela pode ou não ter retração automática, né? Isso é bacana, facilita. Algo também que é interessante para a gente ver é o tipo de material, tá? Então, todas essas informações que tem a mais aqui, a gente não precisa pensar. Mas a gente pode ver o quê? Tem que ver o quê? Se ela é de fibra de vidro, e eu vou mostrar uma outra de aço inox que também é legal, e ela é inelástica e maleável. Maleável, ela precisa virar um pouquinho, ela não pode ser dura. Sabe aquela trena de construção, né? Que quando a gente vira assim, ela não consegue? Então, não dá para fazer com aquilo, porque ela precisa ser maleável para envolver o corpo da pessoa, já que a gente vai fazer circunferência. Aí eu deixei outras 2 aqui, né? A diferença dessas, por exemplo, está nesse pezinho. Algumas pessoas acham interessante esse pezinho porque facilita, né, na hora de fazer a medida e pegar e tudo mais. Mas vejam, são todas de fibra de vidro, tá? Lembrando que, ó, estas 2 aqui, 150 centímetros, tá? É daqui para frente, né? Então, dependendo do paciente que vocês vão pegar, tomar muito cuidado. E eu acho que vale a pena investir numa fita para, né, maior aí de comprimento, porque adipômetro, quanto maior é essa circunferência, menor é a acurácia desse adipômetro, né, dessa avaliação, porque eu não vou conseguir separar do músculo. Então, e aí a gente tem algumas equações na área da composição corporal que faz por circunferência. Então, se eu conseguir todas as informações mais fiéis da circunferência, é algo interessante, tá? Então, deixei aqui, tem sempre o site para vocês darem uma olhada e tem uma variação de preço muito grande. Eu gosto muito dessa, mas eu confesso que eu não encontrei no site da Sany, achei que ontem mesmo dei uma pesquisada, né? A média de preço era 60, ela fala que está falta de estoque, mas ela não é em fibra de vidro, ela é aço plano. Ela é maleável, ela vira porque ela é fininha. Eu gosto muito de trabalhar com essa fita, porque a de fibra de vidro, ela é tão maleável, porque quando a gente vira, às vezes, no paciente, e se eu não estou enxergando, né, atrás do paciente, a de fibra de vidro pode dobrar e a gente não perceber, e ela está em maior, né, vou fazer a leitura de circunferência mais, né. A Gláucia falou que tem essa, legal, Gláucia, porque eu gosto muito dessa, de trabalhar com essa. Então, primeiro motivo, nessa questão dela virar.
E o segundo motivo é porque quando a gente pega um paciente, de repente, que é muito grande, tudo, na hora que eu vou fazer a volta nele, fica mais fácil, porque essa de aço plano, ela é grande, né? E aí ela é mais firme, e aí eu consigo ter uma posição melhor como profissional para fazer essa medida. Mas de qualidade de leitura, tomando todos os cuidados, ambas são interessantes. E aí a gente tem, né, algumas que são aí digitais, que daí o preço fica muito mais caro. Eu sou meio das antigas e acho que assim, né, tudo que é digital dá mais trabalho, é mais caro. Então, assim, eu não sei se eu pagaria só por conta de ser leitura digital, tá? O que ela tem aqui de interessante, ela faz esse pontinho aqui, olha, porque ela aprende, então evita aquela coisa, né, de quando a gente faz a medida, a fita escapar e sair da nossa medição, tá? Balanças. Deixei aqui essas balanças básicas, né, que a gente compra em farmácia. Então, quando vai fazer um personal diet, eu não vou investir em balança, gente. Por quê? Precisam andar com essa balança para cima e para baixo. Elas não aguentam, tá? Elas descalibram. Então, assim, balança básica funciona. Se eu for atender criança, aí a gente precisa tomar um cuidado maior por conta aí de não ser balanças fidedignas. Mas assim, no consultório eu não vou ter dessa, vou ter das próximas que eu vou mostrar. Mas para personal diet, às vezes é o que tem. A vantagem da mecânica é que a gente consegue, ela tem um botãozinho que a gente consegue zerar mais facilmente, a digital não, né? Então a digital, ela, às vezes a gente oscila muito mais, a possibilidade de erro é até maior, dela estar descalibrada. O problema desta daqui mecânica é a gente enxergar. Então, vocês imaginem o paciente aqui em cima e aí você tem que ler esses pontinhos. É muito ruim, tá? Então, eu não gosto dela nesse sentido. Descalibra, né, Glaucia? É um caos. Fora isso, o que a gente tem que pensar? Esses 4 pontinhos que nós enxergamos aqui também tem na mecânica. Ela tem que estar numa base reta e dura. Então, o ideal seria no piso, né? Piso mesmo, e numa cerâmica grande, onde ela consiga ficar inteira sem pegar rejunte. Porque qualquer oscilação, mesmo que a gente não perceba, pega. Tanto é que quem mora em casa, né? Quem vai atender um paciente que mora em casa com piso de madeira, a gente não sente que ele oscila. Mas eles têm uma manta justamente para não evitar para evitar barulho para o andar de baixo e tudo mais, que faz com que oscila, a gente que não sente. E aí elas dão oscilação se você mede em qualquer lugar, né? Então o ideal seria que vocês carregassem junto aí uma cerâmica. Não compensa comprar balança que faz medição de gordura corporal. Eu vou mostrar o porquê, tá? São vários os motivos. Primeiro, porque ela é bipolar, né? Então, quando eu pego essas balanças que fazem medição de peso, elas não são consideradas aí, né, específicas para o atendimento clínico, elas são mais caras, elas acabam trazendo resultados errados para os nossos pacientes. Então, eu falo que para investir este valor numa balança de composição corporal, investe num adipômetro. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê, né? O que seria uma bioimpedância? E aí vocês vão ver o preço de uma boa bioimpedância que valeria a pena a gente ter. Aqui já é uma balança, né, diferente, porque ela não é somente com pezinho, né? Então ela não é só a balança. Ela aqui a pessoa coloca o pé e aqui, ó, nessa onde eu estou mostrando o mouse, a pessoa vai segurar. Então ela faz uma leitura no corpo todo. É um pouco melhor, tá? Já ajuda. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê ainda assim é um equipamento caro e que não vale muito a pena o investimento, porque ele não traz todas as informações necessárias para nós, tá? Ele traz a informação fechadinha e eu falo que nós ficamos escravos desses equipamentos, a ciência acontece, novas equações surgem e a gente não vai poder utilizar. Aguentem essa informação que eu vou explicar na bioimpedância, tá?
essa questão. Ainda de balança, se eu estou falando do meu consultório, aí a gente pode pensar, né, ou numa balança digital ou numa mecânica. O preço é bem diferente. Eu gosto muito da mecânica, eu tenho dessa mecânica. Para pesquisas científicas, tudo, né? Eles não recomendam a medição de estatura por ela, porque essa base não é fixa, ela é móvel, então fala-se, né? Pode ter alteração. Mas para o atendimento no consultório, eu vou estar sempre, mesmo pessoa que vai fazer a medição, é o mesmo paciente, eu não vejo problema. O custo é muito mais fácil, muito mais barato, né? Aqui eu vou gastar energia, então eu tenho que pensar no meu custo do consultório, né? Eu vou gastar energia, se ela der algum problema, a manutenção é mais cara e essa é bem tranquila. Desde que a gente sempre ajuste os pezinhos, esse pezinho ele gira, então a gente consegue deixar ela bem ajustada e trabalhar essa parte da medição. Então, aqui nós temos, né, uma régua para quilos e aqui para gramas. Aqui a gente tem um pontinho, uma coisinha, né, uma linguetinha que trava essa balança. Então, ela é muito interessante, assim, eu tenho 20 anos no consultório e ela não descalibra a ponto de ter que chamar técnico, tá? Eu faço a manutenção anual normalmente. Então, eu acho que, apesar de velhinha, é bacana. E sabe que os pacientes gostam, né? É muito interessante, os pacientes falam assim, nossa, essa aqui é das boas, é das antigas, né? Mas não é por isso que eu tenho, é porque vale mais a pena. Com relação à pediátrica, eu acho que não há necessidade de investimento, mesmo que eu, por exemplo, eu atendo muitas bebês, porque eu faço muita gestante, e aí elas me mantêm o atendimento para os bebês na alimentação complementar. Porém, eu não comprei, eu não vou investir, por quê? Porque esses bebês são acompanhados pelos pediatras e nós vamos fazer a introdução alimentar e não acompanhamento clínico desse bebê, né? Então, eles trazem o peso desse bebê, o comprimento, e a gente consegue ir muito bem esse acompanhamento a partir da introdução alimentar com as medidas que o pediatra trouxe. Mas eu deixei aqui para vocês, já que é um material de apoio, caso vocês queiram. No caso da pediatria, aí sim eu acho que a digital compensa, por quê? Porque aqui colocar o bebê, ajustar, fazer com que pare isso, fazer a leitura é muito mais difícil. Então eu acho que a digital aí nesse caso sim vale a pena. Deixa eu ler aqui. A Glau falou que tem uma da marca, acho que ele não lembra se ela é ótima, com preço muito bom, enquanto comparado com a Filizola. Por acaso é a Welme? A Welme é ótima. É essa mesmo, eu tenho há anos. Então, ela é E ela ótima. não. Eu mandei para revisão tudo e ela não estava descalibrada. Ela é perfeita, Então, dura bastante. eu concordo. Eu tenho duas da Welme também. E ela é bem mais barata que Filizola. E, assim, você sabendo trabalhar com ela, é ótima, tá? Ela realmente não descalibra, é bem bacana. Vale a pena. E eu recomendo essa marca também. Bacana. Obrigada, Gláucia, pelo comentário. Estadiômetros, né? Então, a gente também aqui no estadiômetro, para o consultório, gente, eu vou ser bem sincera, eu uso, tá? O que tá na minha balança mesmo. Eu não tenho. Por quê? Porque daí eu teria que ter um espaço, todo estadiômetro, né? A gente vai medir a pessoa encostada ali na parede, tudo. Eu precisaria não ter rodapé. Por quê? Porque a pessoa tem que estar bem encostada, tudo. Então, tem algumas questões, tá? Mas pode ter, e é legal ter, de repente, o estadiômetro no consultório? Pode, não tem problema algum, tá? É bem interessante. Para personal diet, também é legal ter, né? Preciso ter, porque aí não dá para carregar aquela balança grande. Então, é fundamental que eu tenha. E aí, a gente só precisa tomar cuidado que alguns, eles colocam como estadiômetro portátil, mas na verdade não é que ele é portátil, ele é pequeno, tá? Ele é portátil porque eu posso prender ele aqui e posso prender ele ali. Mas para eu prender aqui ou ali, ele precisa ser parafusado na parede. Então, fiquem atentos na hora da compra, tá? Porque ele vai estar escrito que ele precisa ser fixado nessa parede, ó. Tanto é que tem um pontinho aqui, que é onde a gente fixa. Se eu faço personal diet, eu não posso ficar furando parede dos pacientes e não adianta prender com fita crepe, tentar fazer alguma estratégia, porque acaba atrapalhando nessa medição. Então, são vários modelos, vejam aí que a gente tem preço de tudo quanto é
né, para tudo quanto é bolso. Então, o que acontece? Isso aqui vai ficar fixado na parede e essa base aqui, ele vai descer, aqui a cabeça da pessoa vai ficar aqui e ele vai fazer a leitura. Esses de madeira eu não recomendo, porque a madeira expande, ela modifica, eu não gosto, tá? Então, não aconselho comprar de madeira. Temos os estadiômetros com base no chão, que isso também é muito bacana. Eu acho que para o consultório e quem não tem rodapé vale muito a pena. E para levar também esse como portátil, apesar dele ser mais pesado, tudo é bem legal. Eu gosto desse com a base no chão, onde a pessoa coloca o pé direto aqui, tá? Então a cabeça vai estar aqui, isso aqui vai mexer e põe aqui. Esse outro, ele é de qualidade boa, tudo, mas o fato dele ser tripé é ruim para alguns pacientes na hora que a gente pede para tentar juntar o máximo pé com pé para fazer a aferição dessa estatura, porque ele não entra nesse pedacinho aqui e muitas vezes acaba ficando um pé para cada lado desse tripé. E aí isso vai modificar a leitura também. Então, eu não gosto desta base, mas o equipamento é muito bom, né? A marca é muito boa. Pensando nas crianças, aí a gente tem vários modelos. A gente tem esses que são de madeira, né? Então, aqui eu tenho uma barra fixa e essa aqui é uma barra móvel. Então, a cabecinha da criança fica aqui, o pé fica aqui e aí a gente vai medindo, né? Até onde que, né, vê o tamanho e aí aqui faz a leitura que vai estar aqui. Qual que é o grande problema? Novamente, madeira expande, imagina a gente conseguir andar com aquilo, com a criança ali se mexendo. Não gosto. E aí a gente tem alguns modelos que são ou em PVC ou em lona. E aí você faz a mesma coisa, você põe a criança aqui. E aqui eu falo, gente, eu já montei um para levar na época que eu fazia escola de educação infantil, eu montei um de lona, né? Eu fiz um bonitinho com as medições certinhas, né? Então comprei uma dessas réguas aqui, bacana, e montei um de bichinho e coisa e gastei muito menos do que isso. Então dá para a gente aí se ajustar. Mas esse aqui eu não recomendo por conta de ser de madeira, né? E qual que é o tamanho que a gente precisa ter? Normalmente, né, para criança deitada, a gente faz a medição, se aconselha até 2 anos, né? Ah, mas os 2 anos a criança já fica em pé, Vi. Sim, ela já fica em pé, mas vocês já tentaram juntar pezinho dessa criança? Ela não tem o equilíbrio, então a gente nunca consegue fazer uma medição adequada mesmo com ela em pé. Por isso que se faz deitada. A partir daí, a gente considera essa criança com... aí eu já não faço mais comprimento, eu faço estatura, que daí já seria com ela em pé. Aí é igual do adulto. Então, aí a gente fala, né, 1 metro, até 1,05 m, 1,10 m, é interessante ter esse para deitado, tá bom? Mas, se for usar bastante com criança. Tranquilo, podemos ir para o adipômetro. O adipômetro, né, são vários, a gente pode ter ele científico ou clínico. A diferença aí de ser científico ou clínico está relacionada com o tipo de leitura, tá? Então, na verdade, o clínico, né, a gente faz a leitura por milímetro e o científico, ele faz aí a leitura por 0,1 milímetro. Variações de preço são enormes e aí eu acho que cada um vê a questão realmente aí de bolso. O que eu vou passar para vocês aqui? Algumas questões importantes que precisamos avaliar. Primeiro, a questão da amplitude, então é o quanto tanto ele vai abrir. Eu não preciso ficar pensando que ele precisa abrir muito, porque quanto maior é a dobra cutânea desse paciente, menor é a acurácia, ou seja, menor é a precisão que vai trazer, porque eu não consigo puxar do músculo, né? Então, assim, não adianta a gente pensar em ter um monte aí, né, uma amplitude muito grande. Uma amplitude de 50, 60 já está ok. Tá? Então, ou seja, não vai ser a amplitude que vai me falar, vou comprar esse que ele lê mais, né? Ele tem uma leitura maior. Segundo ponto é a pressão. A pressão, sim, é algo muito interessante, porque a gente não pode ter um aparelho que prenda muito, que seja muito pesado, muito forte a pegada, mas que ele também não seja leve. Então, a média que a gente coloca aí de pressão, que são esses 10 gramas por milímetro ao quadrado. Outra coisa interessante que acaba a gente tendo é aqui, ó, essas bordinhas aqui, ó,
que é onde aperta, né? Onde vai apertar o paciente, qual que é a grande questão? Se ele for muito duro, então esse, por exemplo, aqui, ele é muito duro, pode machucar, se eu pegar errado. Na hora de puxar, a gente também tem que tomar cuidado. Então, seria mais nesse sentido. Esses duros acabam machucando o paciente quando eu pego errado, quando eu estou pegando mais do que o músculo, né? Deixa eu ver aqui. A Gláucia falou que ela tem o clínico da Sânia, é muito bom para ler, principalmente para quem já tem dificuldade de usar óculos. Ai, nem me fale, Glau. E serve também para canhoto. Isso é muito legal, que é uma das coisas que eu comento. O da Sani, ele tem leitura dos dois lados, né? Então, independente da mão que eu utilizo para fazer a medição, então se ele está virado ou não, eu consigo. A grande maioria não, ele só tem de um lado. O que eu acho que é ruim nele, dependendo da pessoa, né? Então, como ele é muito gordinho aqui, ó, essa região, quando a gente vai fazer a de tórax, se é uma pessoa que tem muito seio, uma mama muito grande, ele às vezes não encaixa adequadamente. Mas é também só nessa medida. E aí eu posso trabalhar com outras medidas com esse meu paciente. Todos precisam, tá, Gláucia, de ver a calibragem. Hoje já se vende, só que daí precisaria fazer os bloquinhos para fazer a calibragem, né? Então poderia ser feito também, mas é melhor aí realmente levar para manutenção uma vez por ano. Todos esses equipamentos, tá? Aqui eu deixei essa foto só para a gente ver que a gente já tem adipômetro científico, tá? Que ele vai fazer de 0,1 milímetro direto, né? Por que que é esse direto? Porque é um ponteiro só. Porque os científicos, a grande maioria, ele tem dois ponteiros, um menor e o maior. O menor é a dezena e aqui unidade. Então, aqui ele vai dar, por exemplo, 20 e aqui 0,3, tá? E essa leitura é complicada para quem está começando, porque a gente não pode ficar mais do que 2 segundos, 2 a 3 segundos com a pinça no paciente, porque a gordura vai moldando, ele fecha. Temos o Lange, que é muito bacana, eu gosto muito dele, mas o preço é bem salgado porque ele é importado, tá? Mas ele é muito bom também, é bem bacana, então às vezes numa oportunidade de compra, vale a pena? Vale a pena. Ele é de 1 em 1 milímetro, tá? Mas é bem bacana também. Deixei para vocês terem. E aí tem a questão dele ser aí digital ou não. Eu acho que não vale a pena pagar muito caro no digital, tá? Ele tem 60 milímetros. Eu vou pensar que aqui eu preciso de bateria, então eu preciso comprar bateria, é um custo a mais, tá? Então ficar aí bem atento aí que pode ser um custo maior, tá? Eu acho que é muito caro, né? Com esse valor dá para investir no normalzinho, tá bom? Tranquilo? Depois aí, qualquer dúvida, né, na hora da discussão, vocês podem falar. E agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a bioimpedância, né? A bioimpedância passa a ser um sonho de consumo de muitos nutricionistas, achando que precisa ter a bioimpedância, precisa. Mas eu falo para vocês que, sim, só vale a pena se conseguir investir numa boa bioimpedância, tá? Porque senão o adipômetro com a fita métrica balança dá conta suficiente do nosso paciente. Então, vamos lá. A gente tem dois tipos de bioimpedância. A gente tem uma que é unifrequencial, que passa a 50 kHz, que ela vai atravessar parcialmente a membrana, celular, e ela vai medir resistência e reactância a fim de estimar a massa livre de gordura, tá? Como ela faz isso? Ela considera que baixa frequência fala melhor aí sobre essa água extracelular. Então, a água extracelular, ela é menor, ela tem menor resistência, então, ou seja, ela passa muito mais rápido e faz uma leitura. Só que esse equipamento, como ela atravessa parcialmente essa membrana, ela só atinge essa água extracelular. A multifrequencial, elas são várias frequências e aí ela estima melhor essa água corporal total, porque ela vai atravessar várias barreiras. E aí ela vê a água extracelular, mas ela vê também a água intracelular. Então, ela é mais precisa para a estimativa dessa gordura corporal.
E aí, lembra que eu falei para vocês que aquelas balanças, né, com um monitor de bioimpedância, né, não vale muito a pena, porque eles não passam isso aqui, ó, resistência e reactância. Estes dois valores são fundamentais para a gente escolher a melhor equação. Só para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu fiz uma avaliação de um paciente usando várias equações, porque eu fico testando as equações até hoje, né? Fico testando e algumas, dependendo do que ela pede na equação, e algumas não pede os dois valores, gente, a gordura era uma pessoa magra, a porcentagem de gordura dele oscilou de 7 a 20%, e é uma pessoa magra. Então, se a gente só tem a bioimpedância, a gente vai surtar muitas vezes. E se eu não tenho, isso que eu tenho esses valores de resistência e reactância, eu consigo pôr várias equações. Quando o equipamento não traz, a gente não vai conseguir fazer isso. E aí, se ele me dá 7, eu vou confiar. Se ele me dá 20, eu vou confiar. E pode atrapalhar muito a nossa conduta dietoterápica. Então, acho que isso aqui é super importante. Além disso, nós temos também tipos, então, além da frequência, o tipo de corrente, né? Ela pode ser bipolar, tetrapolar ou octopolar. O que é isso? É isso aqui, ó. A bipolar, ela vai ter somente 2 eletrodos. Esses eletrodos ou vão na mão ou vão no pé. Então, ela divide a leitura, né, em corpo superior, né, e inferior. Ela divide, né, o corpo, né, considerando membros superiores e inferiores também. O que acontece? Quando eu pego uma pessoa que tem um quadril muito grande, mas a cintura fina, e eu faço com o eletrodo nas mãos, eu vou subestimar, porque eu só estou fazendo a leitura acima, tá? Então, como não somos simétricos, acaba atrapalhando muito o resultado, né? A tetrapolar, ela tem 4 eletrodos, só que ela vai dividir o corpo em direito e esquerdo. Não somos similares, né? Somos simétricos, assimétricos, desculpa, de um lado para o outro, mas ainda a diferença é menor, salvo aqueles pacientes que vão ter pino, né? No lado que eu vou fazer a avaliação, aí eu não posso. Que ele tem o pé inchado daquele lado, eu também não posso fazer. Então, são pontos que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas no normal, esse resultado tem menor influência negativa do que no caso da bipolar, tá? E a octopolar, ela tem 8 eletrodos, então a corrente, ela passa corporal total. Por isso que nestes equipamentos, além de ser octopolar, eles conseguem passar várias frequências, então eles fazem segmentado, eles segmentam o corpo, membro superior, inferior, direito, esquerdo, então é bem interessante esse resultado, tá? Então, de tetrapolar para cima, gente, no mínimo a gente tem que comprar. Então, a bioimpedância, ela vai se basear nessa medida de resistência do corpo, né, a passagem de uma corrente elétrica, e ela considera que, né, toda a questão de altura e o que é de condutor. Quando ela faz isso, quando ela faz isso, ela está considerando que o fluxo elétrico é facilitado através do tecido hidratado e da água extracelular. Então, isso mostra que eu tenho uma maior condução elétrica, então a água ela vai ter menor resistência e a gordura tem maior resistência, que são aqueles valores que eu mostrei para vocês de resistência e reactância. Com esses valores, com essa medição, aí sim a gente vai colocar nas equações preditivas que o mercado traz, que são várias, e a gente pode fazer uma aula só disso também, que merece bate-papo longo aí, tá? Então é isso. Então, a partir da medição de resistência e reactância, ele vê, né, o equipamento vai ver o quanto que tem de água e a partir daí estima a gordura. Então, é uma forma de estimar a gordura corporal também. Enquanto a gente lá nas dobras estima a gordura subcutânea, aqui a gente pode estar estimando uma gordura total, tá? Além da subcutânea. Então, é bem bacana para complementar o nosso resultado. A questão é que se eu pego um paciente que está desidratado, uma quantidade de água, né, inadequada, a minha quantidade de gordura estimada vai estar errada. Então, meu paciente ele precisa estar bem hidratado. Aqui só deixei, né, os valores que nós precisamos ter, que é legal que esse equipamento traga para a gente poder colocar nas equações preditivas. E aí eu vou mostrar vários equipamentos para vocês que eles não passam esse valor. Eles fazem essa medição, lógico, precisa fazer para ser uma bioimpedância,
mas esse valor não é divulgado no equipamento e por isso que ele é mais barato. Considerando que a gente precisa estar bem hidratado, a bioimpedância merece preparo. E é outro ponto negativo, muitas vezes, para o exame, porque o paciente não faz o preparo adequadamente, chega desidratado e acaba alterando o exame. E chega desidratado, pessoal, você fala para ele lá, né? A gente pede para fazer um jejum de 4 horas, para não estar num pico de digestão no momento do exame. E aí vejam vocês, né? A gente fala 4 horas, ele para de tomar água. Em 4 horas a gente desidrata se não toma água, né? Eu tô vivendo, tô bem, não tô com dor de cabeça, nada, mas para o exame ele é muito sensível e aí essa água extracelular em 4 horas sem eu hidratar já faz diferença, tá? Então é importante a gente ficar bem atento aí no que esse paciente conseguiu ou não seguir de preparo. Então, cuidado, cafeína e álcool, que altera o estado de hidratação. Atividade física intensa, que também promove uma desidratação, deve ser evitada. Cuidado com medicação diurética, né? 7 dias que antecede esse exame. Lógico que se for um paciente cardíaco, hipertenso, que utiliza esses medicamentos, eu não vou tirar, ele vai usar, mas a gente vai ter cautela na avaliação do exame. E eu incluo aqui também chás, né, que as pessoas hoje tomam, que também são diuréticos e não fazem uma boa reidratação. Período pré-menstrual, que normalmente essa mulher ela pode não ter alteração de peso, mas ela vai ter alteração do estado de hidratação por conta das condições hormonais. Então a gente sabe o quanto, né, essa alteração de estrógeno no período pré-menstrual faz também alteração aí no eixo de hipófise e adrenal, que altera esse estado de hidratação naturalmente. Contraindicado portadores de marca-passo, porque ele tem aquele equipamento que é elétrico e a gente vai estar passando uma condução elétrica, possa alterar esse andamento do marca-passo. E gestante, porque ela também tem uma quantidade de líquidos que não vai pertencer à vida inteira, né? Que do próprio processo da gestação. Então, a gente não faz avaliação por bioimpedância em gestante. O jejum, como eu disse, por conta principalmente dos líquidos corporais e digestão. Urinar, para que a gente também não tenha essa concentração de urina. E solicitar também que o paciente não utilize protetor solar ou creme com muita gordura em mão e em pé, para a gente fazer a medição e a condução elétrica adequada. Afastamento dos membros, o paciente ele deve estar deitado em decúbito dorsal, esperar uns 5 minutos, os braços não podem estar colados na perna, né? Isso quando ele for deitado. Quando é aquele em pé, fica mais fácil para eles segurarem. Então, só ficar atento aí, né, nessa posição, porque dependendo da posição errada, também o número da resistência pode aumentar. E ambientes muito frios também podem trazer aí alteração, já que a pele fica com mais resistência, né? E aí acaba alterando também o resultado. De preferência, sempre do lado direito, tá? Porque o lado esquerdo também tem um OMS aí um pouco mais resistente. Mas se meu paciente do lado direito tem algum pino, fez alguma cirurgia, aí eu não vou fazer do lado direito e faço do lado esquerdo, tá? Se ele tem a perna inchada, ele teve trombose daquele lado e volta e meia enche, eu vou fazer do outro lado também. E cuidado com mãos pequenas ou crianças, porque se o eletrodo fica muito colado, também atrapalha aí essa leitura. Basicamente, como a gente faz a interpretação, né? Então, tecidos com elevado teor de água e eletrólitos conduzem mais eletricidade relacionados à massa magra, e aí entra músculo. Mas lembrem, a gente está falando de massa magra que não é só músculo, então a gente precisa tomar cuidado na avaliação. Se eu faço avaliação de uma criança, de um adolescente que está em crescimento, essa massa magra, cada avaliação pode aumentar, porque ele também está crescendo. A massa gorda, ela tem maior resistência, então a gente consegue fazer uma ideia de que esses valores estão relacionados à massa gorda e livre de gordura. Quando essa pessoa está no estado de hidratação mais baixo, então ela está desidratada, eu vou superestimar a massa gorda, porque ele vai ler pouca água, muita gordura. E o contrário também. Por isso que a hidratação é fundamental, tá? As vantagens, então a gente pode colocar e treinar uma pessoa para fazer o exame e eu faço a avaliação. Ela não é invasiva, é confortável, a gente tem equações específicas para obesos que a gente pode utilizar e que na dobra cutânea às vezes a gente não consegue, tá? Então é bem interessante, tem várias equações. As desvantagens é que depende de uma boa colaboração do indivíduo que vai ser avaliado para fazer o preparo,
Ela é mais cara do que dobra cutânea, sem dúvida. Então, esse estado de hidratação atrapalha bastante aí, tá? E aí eu vou deixar aqui alguns equipamentos para vocês. Então, vejam, olha, 2.200 não é caro, né? Perto do adipômetro de 2.000 que a gente falou. Então, muitos profissionais pensam, né, querem comprar, mas ela simplesmente traz aqui os resultados sem trazer resistência e reactância. E isso atrapalha, porque a gente vai ficar refém desse equipamento. Essa da Sani já é interessante, eu acho que dentro aí do que a gente tem é uma até que barata e bem colocada no mercado, bem interessante. Ela passa os valores de resistência e reactância, tá? É bem bacana, tá vendo? Ó, os resultados fornecidos aqui. Cadê? Aqui não tá escrito, mas aqui, ó, a leitura ela passa aqui, ó, resistência e reactância. Então, é isso que a gente precisa ter para poder utilizar as outras equações. Temos aqui também essa, já na verdade é uma bem antiga, a gente não encontra mais para trazer, para importar a RJL. Essa daqui é quem importa, né? Quem traz é da Biodynamics, quem traz é a TBW, ainda também ela traz, vale a pena de repente entre essa ou a Sani. E aí tem o sonho de consumo que acaba ficando muito caro, né? Então, aí essa daqui, por exemplo, é uma que ela consegue ver essa multifrequencial, mas olhem o valor, é bem cara, né? Então, só para deixar o gostinho aqui para vocês verem a diferença de preço, tá? Aqui não tem foto, mas a gente tem também, acabei esquecendo de colocar, as que são octopolar e que também elas vão do preço de 2.000 a 80.000. Então, qual que é a grande questão? Olhem também se ela fornece o valor de resistência e reactância. Quando a gente vai ver essas octopolar de balança, posso comprar dessa? Posso, mas desde que eles também forneçam esses valores, para a gente não ficar preso. E aí vocês vão ver que é do preço de 25 para cima também. Então, bate com o que eu estou mostrando para vocês. Às vezes a gente acha a octopolar de 5.000, mas sem esse valor. A única coisa é que quando a gente fala dessas deitadas, além de tudo, eu vou precisar de um pacote de eletrodos, que ela vai com jacarezinho. Essa que a gente fica em pé, não preciso desses materiais, não preciso de maca, não preciso de divã, nada disso, tá? Então, eu só deixei aqui para interferir no custo de vocês se for a deitada. O que as pesquisas mostram? Que deitado parece ser melhor, por quê? Porque a maneira que a gente fica deitado, eu estou estabilizando também os fluidos corporais, então a leitura é melhor. Às vezes, esses que a gente fica em pé, se eu ficar 5 a 10 minutos e tenho um problema de circulação, problema vascular, eu concentro, né? Então eu acabo inchando muito a perna, por quê? Porque a água fica lá e o sangue não vai com uma intensidade adequada. Então, aquelas pessoas que ficam com a perna roxa, ficam, né? Então, ficar em pé muito tempo pode atrapalhar também a medição por conta individual dessa circulação, tá? Então, ficar atento aí nesses pacientes. Tranquilo até aqui. Vou falar aqui para vocês também algumas, né? A gente tem aí alguns sites de softwares de avaliação corporal, tá? Que a gente pode comprar, são específicos de avaliação corporal. A gente tem os softwares de cálculo de cardápio, né, de nutriente, que tem uma parte de avaliação corporal, mas nem sempre eles são completos, tá? Então, deixei aqui alguns que são específicos de avaliação corporal, mas eu falo para vocês, economizem esse valor aqui e coloquem no Excel. Melhor caminho, a gente só precisa aprender a trabalhar no Excel. Para cálculo nutricional também a gente tem vários programas. Tem vários programas hoje que eles trabalham, né, na internet, eles já não são programas que a gente compra. Antigamente a gente comprava em CD, em disquete, enfim, um monte de coisa assim. Hoje eles trabalham na internet e eles fazem um gerenciamento completo. Além da parte de cálculos, eles fazem um gerenciamento completo do nosso paciente, de agenda, financeiro, e são bem interessantes. A grande maioria tem vários testes para serem feitos gratuito. Eu tenho escutado, eu não conheço, tá? Eu até coloquei aqui na minha meta para testar o WebDiet. Estão falando muito bem deste, mas eu não sei.
qualquer programa que vocês escolhem, vocês precisem primeiro ver se eles, que tipo de cálculo que eles têm. Às vezes eles são cadastrados alimentos, né, industrializados, o que é legal, não tem problema, só que o que eu tenho que ficar atento? O que a resolução exige num cálculo de rótulo de alimento industrializado? Alguns nutrientes. Então, por exemplo, o ferro não é um nutriente obrigatório no rótulo. Aí eu estou trabalhando com um paciente que eu quero fazer análise do ferro e eu misturo tabela TACO, tabela americana, tabela qual que for que tem ferro, né? E eu comparo com, ele consumiu algum produto que no rótulo não tem a informação de ferro, e eu faço no final, falo, olha, ele consome 20 miligramas de ferro. Mentira, porque eu estou misturando alimentos que eu usei o ferro no cálculo e alimentos que nem tiveram essa informação. Não é que eles não tinham ferro, não foi fornecida essa informação. E aí lá no final eu faço a avaliação errada, tá? Então muito cuidado com esse tipo de avaliação para a conduta nutricional. E aí muitas vezes eles fazem essa mistura. A gente tem na internet disponível a tabela da USP e a tabela da Unifesp. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho e mostro para vocês também. Aqui eu só deixei, na verdade, mas merece uma outra aula também, né? Mas diversos programas, então aí o que a gente tem que ver? Quais são os nutrientes que eles têm? Se ele está adequado com novas, né? Sempre com as novas atualizações, apesar que a gente não tem, mas das DRIs. Se a gente pensa aí, né, em depois adequar com o ciclo de vida, com o meu paciente, com os valores laboratoriais. Então, assim, cuidado, não fiquem presos aos programas, né? A gente tem que usá-los, é bom, facilita o nosso dia a dia, mas a gente tem que levar em consideração outros pontos. Eu consigo, né, incluir novos alimentos? Então, aqui, olha, né, a primeira referência que eu falei, né, se são rótulos ou se são as tabelas que são disponibilizadas aí, que a gente tem da USP, Unifesp, Americana. Na verdade, a Unifesp usa a Americana, né? Se eu posso incluir novos alimentos, se eu posso pôr receita. Então, meu paciente me traz uma receita, eu consigo incluir essa receita e fazer cálculo. Falando de materiais e equipamentos na área de educação nutricional, computador aí, né? Hoje a gente tem essa facilidade. Então, quais materiais a gente pode utilizar? Como que eu posso personalizar o material que eu vou entregar para o meu paciente, que tem a cara do meu paciente, né? Aqui também não é uma aula disso, mas é só para deixar vocês aí com gostinho de fazer. Então, a gente pode usar pirâmide, qualquer formato de pirâmide. Aqui eu vou passar mais rápido que esse material de apoio de você. Então, posso ter qualquer pirâmide, posso comprar. Tudo vai depender do que vocês têm de disponibilidade financeira. Posso comprar, posso deixar, posso montar, né, os talheres, prato, tamanho de copo. Isso eu acho muito legal para trabalhar com o paciente, que o paciente não sabe qual que é o tamanho, né, o que é a colher de sopa de servir. Focar, né? Se eu vou trabalhar com criança ou adolescente, que tipo de material que eu vou trabalhar? Lembrar que criança gosta de coisas mais reais, de experimentar. Os adolescentes, se a leitura tem que ser leitura rápida, curta, né? Que fale a linguagem deles. E dentro dos adolescentes, eu posso ter um adolescente de 13 anos e um adolescente de 19. O material vai ser diferente, porque eles estão em fase diferente, apesar de ser adolescente, né? Uma foto do flanelógrafo, isso é muito legal, funciona muito, não só numa atividade comunitária, né, na atividade em grupo, mas individual. Alguns materiais que eu utilizo no consultório, deixei aqui, então isso é legal para registro de alimentação, enfim, né, ou para montar um esquema alimentar dele. Vários tipos de pirâmide, a Glau colocou aqui que realmente é muito importante. Os pacientes têm muita dificuldade de falar qual utensílios usam. Fato, né? Eles falam, fui no restaurante por quilo e usei 3 colheres de sopa de arroz. Que colher de sopa no restaurante por quilo, né? Normalmente eles usam a colher grande ou escumadeira, né? Então, são várias opções que a gente tem de pirâmides. Eu posso usar uma pirâmide qualitativa ou quantitativa. Posso brincar de caça-palavras, isso eu posso pôr ou no consultório ou levar para casa.
Os adultos, eles já querem saber, né, da patologia em si, então o que que eles precisam evitar de alimentos, mas por que que eles precisam evitar esses alimentos, as letras grandes, né, então posso utilizar figura também, mas algo que seja aí mais informativo da própria doença. Várias pirâmides nós temos. Aqui a gente pode fazer uma aula só de educação nutricional, só mostrei aqui que as opções, gente, são imensas, são inúmeras. Eu consigo trabalhar dependendo do perfil do meu paciente. Eu preciso identificar o que que ele precisa ouvir, qual que é o melhor método de educação para ele. E deixei aqui também para vocês materiais que eu utilizo no consultório, né? Isso aqui não é fixo. Isso aqui eu deixo um modelo prático no Excel. A minha proposta hoje aqui não é discutir o porquê que eu uso um ou outro, tá? É discutir como vocês podem equipar o consultório de vocês. Mas a gente pode trabalhar depois isso aqui. Mas para cada paciente, eu deixo pronto isso aqui no Excel. Se eu identifico que meu paciente precisa desse modelo, aí eu só vou completando de acordo com a opção que para esse paciente é mais interessante. Isso aqui não é um fixo, tá? Tá vendo? Então eu tenho vários modelos. Isso aqui para fazer compra, como que ele faz compra, os, né, que eu fiz ali com essa palavra, registro alimentar de criança, de lanchinho, controle de guloseimas, e isso eu não trabalho para todos, eu trabalho para um ou outro, né? Então, por exemplo, uma lista, eu quero paciente que experimente, então eu deixei aqui uma lista de alimentos, que isso eu também modifico de acordo com o paciente. Controle novamente de guloseima, essa lista aqui, ó, foi feita especialmente com o meu paciente, por exemplo, tá? Então eu coloco especial para ele. Para crianças, controle de meta, então cada dia que ela atingiu a meta que a gente propôs no tratamento, ela pinta uma pétala, né? Se for um menino, aqui é um carro, tá? Material de gestante, por exemplo, que eu utilizo. Aqui eu deixei o de recibo que vocês precisam, tá? Então, recebi do fulano, portador do CPF, X, a importância de X, então aqui eu vou pôr o número, né, o numérico e por extenso, referente à consulta, a data do paciente. Por que que isso aqui é importante? Beth vai ficar disponível, eu mando para vocês, tá? Por que que isso aqui é importante? Porque eu posso receber da Maria referente ao paciente que é a filha. Então, ela é a responsável financeira, vai estar no imposto dela, porque o paciente é dependente. E aí eu vou pôr aqui o paciente e o CPF. Esqueci aqui, ó, cortou, tá? Aqui entra o CPF do paciente também. Por quê? Hoje, na Receita Federal, eles linkam tudo. Quem pagou, quem era o paciente e quem recebeu, e todos com o CPF. Toda criança já deve ter CPF, é obrigatório, então precisa ter aqui. Quem emitiu o recibo? Então, o nome do profissional, o CRN e o CPF também, porque isso daqui é um recibo simples de um profissional autônomo que tem CPF. Eu não tenho empresa, então eu vou fazer dessa maneira. Aqui vai ter endereço, todo contato, tá? Isso aqui para a Receita Federal, para o Imposto de Renda, mas também para pessoas que têm, por exemplo, reembolso no seu plano de saúde. Então, ele te paga a consulta, ele vai apresentar esse recibo para o convênio, que o convênio vai pagar, tá bom? Deixei sites onde vocês podem fazer a compra também desses materiais, equipamentos. Aqui só tá do TBW, mas no começo da aula tem os Cardiomed, tem da Sani. No site do IENS, a gente tem alguns materiais de educação nutricional pronto, mas também personaliza. Então, meu paciente precisa disso, o que eu quero? Então, a gente personaliza. No Membros de Anute, a gente vai estar disponibilizando também com frequência esses materiais para utilizar com os pacientes. Então, é bem interessante. E muito obrigada. Deixo aqui o nosso e-mail do grupo, tá? Do Geanute, e o site para quem quiser conhecer mais o IENS, nossos cursos de pós-graduação, cursos intensivos, ao vivo que estão paradinho, ou online, né, que estão acontecendo a todo vapor, tá bom? Eu vou parar de compartilhar para a gente poder bater um papo. Ainda a gente tem aí uns 15 minutinhos para conversar. O final eu passei rápido, tá? Mas era realmente só para vocês terem esse material. Para quem participou ao vivo,
esse material, os slides vão ser disponibilizados, vocês vão receber no e-mail, tá? Para quem participou ao vivo também vai ter o certificado, tá? De 2 horas de participação nesta aula, tá bom? Vocês vão receber. Se não receber, me mandem e-mail gianute@iens.com.br, tá bom? A Gláucia agradeceu, obrigada. A Monique também tirou muitas dúvidas. Boa. Podem perguntar. Pode falar, Gláucia. Ouvi, eu gosto também de usar, sabe aqueles tubetezinhos que dão em festinha? Para colocar tipos de temperos, arroz, arroz integral, arroz 7 grãos, que também fica uma coisa bem visual, porque tem muitos que desconhecem, e aí é uma coisa também, um recurso bem baratinho, que eu acho bem legal também. Bem legal. Para mostrar, né, arroz, não só o arroz, que também tem, mas feijão, os grãos, as pessoas só conhecem feijão, e um tipo, né, o carioca. Aí você fala que ela pode substituir por todos, e aí, às vezes, eu até levo e abro na mesa, assim, sabe? Pra gente fazer. Então, tem muitas estratégias. A gente vai ter mais aí de estratégia de educação nutricional que vale a pena. Vale a pena você fazer uma aula a respeito desse assunto, é bem bacana, né? Muito legal, né? A distribuição de e-book, receitas, Vi, você entrega como? Você disponibiliza o que? Um e-book ou algumas por consulta? Sempre de acordo com o paciente, com a solicitação do paciente, né? Então, aí eu penso, se é ele que vai fazer, se é o cozinheiro, como que funciona? Porque às vezes também a gente perde um maior tempo, Glau, e acho que a gente perde muito tempo em preparar material que o paciente nem vai utilizar. Então, eu verdade. vejo, né? E pior que é coisa que seria necessária no plano, às vezes para experimentar um novo alimento ou para diversificar as preparações, realmente demanda bastante tempo, eu me dedico e a pessoa depois nem coloca em prática, né? É dureza. E às vezes não coloca porque não foi específico, né? A gente não planejou direitinho. Então, assim, eu vejo, você gosta de receita de que tipo? E eu penso muito em mim, por exemplo, se eu pego lá uma receita e ela fala que vai demorar 1 hora e o nível é hard, eu nem abro, eu nem tento fazer. Então, assim, eu vejo que tipo de que receita que essa pessoa quer, que grupo de receita que ela quer, doce, salgada, é para refeição principal, é para lanche. E aí, sempre montando bonitinho, com foto. Se a receita é minha, se é de fonte, eu coloco. Eu acho que a qualidade do material tem que ser bem legal. Hoje eu percebo, Glaucia, aqui e os outros participantes, que as pessoas não querem mais papel. Então, eu quase não imprimo mais nada. Então, eu crio materiais que fiquem de acesso fácil no celular. Né, que hoje essa parte, e aí aproveita sustentável, a gente economiza, mas eu utilizo muito material que fique fácil, então eu sempre testo no celular se ele vai ficar em uma única página, para que tenha essa facilidade de acesso também. Mas eu entrego sempre digital, na forma ou de e-book, uma receita que seja, 2, sempre material assim, mas tudo online, quase não imprimo mais nada, a não ser que a pessoa fale, eu não uso o celular, que é muito difícil. Realmente tem várias vantagens. Quando você fala de celular, é porque assim, tem alguns programas que você cria um login para o paciente e aí algumas receitas você pode disponibilizar para ele por esse login. É isso que você faz? Eu não tenho nenhum desse, tá? Mas esses que eu mostrei no final, Web Diet, tudo, você tem esse link com o paciente também. Você paga, você como profissional paga uma mensalidade e o paciente tem disponível um acesso à página dele. Então, isso é possível nesses programas, tá? É que eu acabo não utilizando, para ser bem sincera, né? Como eu já tenho muito tempo e já me adaptei na questão online, não, eu acabo que eu não uso. Mas esses programas que eu mostrei para vocês, que vocês pagam por mês, já tem essa possibilidade. É bem legal. Que daí o paciente legal. tem a página dele, né? Isso. Obrigada, viu, Fê? Imagina. Por tudo, adorei. Imagina, estou aberta aí, mais dúvidas, comentários. A Elizabeth colocou também que gostou muito. Elizabeth, você já atende?
A Carla entrou também, pode falar também um pouquinho se você já atende. A Monique, né, se deu para, ela falou que deu para sanar muitas dúvidas, né? Depois vão surgir mais, Monique, porque até você se formar, então, vai aparecer um monte de equipamento. Cada vez aparece mais. Oi, tá me ouvindo? Estamos, pode falar. Tentando aqui falar. É que tá fazendo bastante ruído. Oi, tá me ouvindo agora? Estamos. É que Não tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Ok, Gláucia. Obrigada pela participação. A Carla falou que ainda não atende, mas que pretende. Viviane, Oi. uma dúvida. Pode Por falar. exemplo, eu sou estudante, Tá. né? Aí, esse semestre foi interrompido, né, devido à pandemia, as matérias com práticas, mas no próximo semestre eu tenho aquelas matérias de avaliação nutricional, né? Certo. Obviamente, eu como estudante, eu vou comprar alguns materiais, mas você acha válido comprar o material que eu já vou utilizar, porque é um investimento só, ou comprar aquele material somente básico para poder fazer a faculdade e depois investir, tendo em vista que acaba tendo outras coisas, novas tecnologias, enfim. Olha, Monique, é difícil, né? Te dar esse direcionamento. Mas o que eu faria, tá? Primeiro, assim, se você for de fato atender nessa área, é isso que você quer, eu acho que você, pensando em adipômetro e treina, você já pode investir no que vai ser. Porque quais as tecnologias novas que acabam aparecendo de adipômetro, é essa coisa do digital que eu te disse que para mim não é tão, não vale a pena, tá? Eu tenho mais de 20 anos de formada e eu tenho o mesmo adipômetro porque até hoje ele vende, que é o Lange. Então, assim, na área do adipômetro, eu não vejo as tecnologias modificarem. Vão modificar o quê? As equações. E aí você já tem o adipômetro. Por quê? Porque a gente tem alguns mais simples que você pode, de repente, fazer é comprar aqueles que são de 100 medições, que é bem baratinho, e ver se é isso que você quer, né? Mas, assim, se for o que você vai fazer, eu acho que você pode ir juntando aí e comprar o equipamento que vai ser para sua vida, porque eu tenho mais de 20 anos o meu, e ele funciona numa boa. Tá? Não sei se eu te ajudei. Agora, bioimpedância é Ajudou sim. algo... agora, bioimpedância, se for propósito ter uma bioimpedância, aí eu falaria para você, economiza, vai fazendo sua economia para investimento futuro. Entendi. Obrigada. Imagina. Ô, Beth, se você quiser escrever, pode escrever, tá? Se não, depois você, né, qualquer dúvida que você tenha, que tenha ficado, pode me mandar e-mail, eu te ajudo, tá? Não tem problema, não. Oi, tá me ouvindo melhor agora? Estamos. Carla, eu já leio Então a tá sua bom. mensagem, já leio. Pode falar, Então Beth. tá bom. É porque eu tô na praia. Eu Certo. tô Oh, aqui, acho que coisa era o boa. barulho do mar, e agora eu entrei para dentro para poder falar um pouco, né? Quero agradecer, Que muito praia que obrigada. você está? Eu tô no Guarujá, tô em Ai, que coisa Pitangueiras, aqui de frente. boa. Tô aqui, tem um marzão aqui na minha frente. Coisa Agora boa. eu entrei de novo. E aí, assim, respondendo a você, né? Eu fiz atendimento há mais de 15 anos atrás. Mais recentemente, eu trabalho ainda na área de qualidade de alimentos, né? Ah, E gestão de negócios em alimentação. Mas eu gosto muito da área de consultório e eu pretendo retomar essa parte, que eu acho que está num crescimento bastante grande, a procura está sendo bastante grande, e de certa forma está um pouco mais simples de se trabalhar do que na área de qualidade, né? uhum, Hoje eu estou tentando me inteirar um pouco mais, porque há 15 anos atrás a gente não tinha nada disso disponível, né? A uhum. gente tinha conceitos muito básicos e assim, equipamentos que ainda eram esses que você mesmo citou. E hoje a gente tem softwares que a gente, como eu que estou fora há muitos anos dessa área, preciso me atualizar, né?
E assim, o perfil das pessoas mudou demais, né? As pessoas hoje têm mais informações, têm mais acesso, tiram as suas próprias dúvidas, ou melhor, acham às vezes que tiram e colocam aquilo como conhecimento já enraizado, né? Então, existem essas dificuldades também. Mas é isso, gostei bastante, fico muito agradecida e vou olhar com mais profundidade, vou tentar me desenvolver melhor nesses tópicos que você citou hoje. Perfeito, legal. Obrigada pelo seu depoimento. E eu sou suspeita porque eu convenço todo mundo a ir para o consultório, que eu adoro. Adoro essa área. Eu gostava muito também. Eu também gostava muito. Atendia dentro de empresas. Então, eu já tinha paciente direto, fixo, contínuo, né? Quando começaram aqueles programas de qualidade de vida nas empresas, sabe? Meados dos anos 2000, aí... Então, quando começou essa procura grande pelo atendimento nutricional, né? Que antigamente, quando eu me formei há 36 anos atrás, Não tinha, né? 36 anos atrás. Esse mês aqui, mês que vem, eu faço completo 36 anos de colação de grau. Legal. E antigamente não existia nada disso, né? E a gente mesmo tinha que montar todas as ferramentas, a gente tinha que se dedicar muito para ter bons instrumentos na hora de você fazer o atendimento, né? Não, com certeza. E hoje continua sendo assim, a gente tem que se aprimorar, não adianta pegar coisa pronta e sair por aí aplicando, que nem sempre dá certo, né? Com certeza. É tudo muito individualizado, exige... Por isso que às vezes as pessoas falam, faz uma dieta para mim, sabe aquele Não clássico dá, né? que a gente escuta? Não dá. Né? Faz uma dieta para mim, a gente fala, pera, né? Existe uma situação tão complexa por trás disso tudo e as pessoas não entendem, mas faz parte da gente educar também nesse Com sentido, certeza, né? E atualizando essas pessoas também. Começam a nos valorizar. Isso, as pessoas passam a nos valorizar muito mais, né? Com relação àquilo que é nossa prática mesmo. Com certeza. Então é isso. Obrigada, Viviane. Imagina. Mas a gente vai ter outros dentro aí dessa parte de consultório de marketing, de captação de cliente, de educação nutricional. Então a gente vai ter várias aulinhas aí desse sentido, tá bom? Deixa eu colocar aqui para Ótimo, perfeito. Vou participar. Legal. A Carla colocou aqui que ela não acompanhou toda a apresentação, não sabe se foi falado, me desculpe, não tem problema, tá? Vai ficar disponível. E ela falou que tem uma dúvida sobre vestimenta. Pretende atender o público materno-infantil, podia ser um jaleco colorido? Olha, Carla, essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas perguntam bastante e tal, e eu vou ser bem sincera para você, eu nem jaleco uso mais, tá? Por quê? Porque eu não vejo problema nenhum em utilizar um jaleco colorido. Eu acho que às vezes é até melhor o colorido, porque o branco, a gente fica... Eu tinha pavor de entrar em algum consultório, tenho pavor de entrar em consultório, em qualquer lugar que as pessoas estejam de jaleco e que tem aquela manga preta. Então, assim, eu cheguei a ter 4 jalecos num dia no consultório e me irritei, que eu falei, gente, porque eu não podia ver ele preto, que dá uma sensação de, poxa, né? É muito ruim para os pacientes, eu não gosto. E eu sei que, assim, é impossível a gente atender 3 pacientes encostando o braço na mesa que ele não fique preto. Então, eu acho que, às vezes, o jaleco traz uma falsa sensação de limpeza, tudo, e uma sensação de muito você é melhor do que eu, né? Porque só porque você está com o jaleco. Então, eu não gosto. Lógico que às vezes a gente vai atender um local público, um local que exige, e aí a gente tem que se adaptar nesses locais. Mas eu não vejo problema algum de utilizar jaleco colorido, desde que você esteja apresentável, que você esteja correta, com uma roupa adequada. Eu tenho uma aula de marketing pessoal que eu falo sobre isso, hoje eu não falei. Mas a gente, numa aula de marketing, fala exatamente dessa apresentação, entendeu? Eu acho que o principal é você estar bem apresentada e estar adequado para aquele público que você vai atender. Então, as crianças têm pavor de jaleco, né? Então, sem jaleco. Eu não vejo problema algum estar sem jaleco, desde que você esteja bem apresentável. Mas bacana essa pergunta. Isso a gente fala numa aula de marketing pessoal, que parece bobinha, mas a gente tem tanta coisa interessante. Imagina.
Bom, então eu acho que aqui nós, cravado, né, 11h30 na nossa proposta. Se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade, senão a gente pode dar por encerrada essa aula. Eu vou encaminhar para vocês que participaram ao vivo, né, uma avaliação do que a gente pode melhorar, de sugestão de temas. Então, agradeço se vocês puderem preencher. Agradeço a participação num domingo de manhã. Eu optei para fazer algumas aulas em horários alternativos, porque às vezes à noite a gente já está tão cansado de participar de tantos cursos, tantas lives, tantas coisas acontecendo aí desde março para cá. Então, domingo de manhã foi um momento que eu achei interessante também para a gente participar. Bom domingo para vocês. Quem for assistir depois vai ser outro dia, mas para vocês aqui ao vivo, bom descanso, bom domingo. Beth vai curtir sua praia gostosa, um sol bom, cada um no seu cantinho. Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Acompanhe no nosso site, né? Então, iens.com.br/Geanute, que lá tem toda a programação das aulas que já aconteceram e das que vão acontecer, tá bom? E se tiver interesse em ser um membro, vocês terão acesso a todo o conteúdo já passado. Um grande beijo, até a próxima!